Olá, galera! Estamos de volta para mais uma aula do nosso Jovem Aprendiz. Estamos aí no módulo 10, módulo de operações comerciais e financeiras. E hoje nós vamos tratar sobre unidades de medida. Na nossa última aula nós falamos sobre porcentagem e falamos sobre regra de 3. E na nossa aula online dessa semana a gente vai recapitular esse assunto, vai fazer um tira-dúvidas aí. E hoje vamos tratar então sobre unidades de medida. Vamos falar de unidades de medida, certo? A necessidade de medir surgiu há muito tempo, né? No início as medidas eram feitas com aquilo que estivesse mais próximo, como mãos, pés. Nós temos um exemplo, por exemplo, tipo o côvado, né? O côvado era uma unidade de medida. O côvado era o quê? Era a medida, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, era a medida do cotovelo até a ponta do dedo. Então, cotovelo até a ponta do dedo era um côvado. Depois do côvado, nós tínhamos também a polegada. Né? Polegada era o quê? Era o tamanho do polegar de cada um. Mais antigamente falava-se muito do palmo, né? Um palmo, que é o quê? O tamanho da mão, né? Do polegar até o mindinho. Mas você já pode imaginar que isso não tinha muita padronização, né? Dependendo do tamanho do braço do cara, era o tamanho do côvado. Dependendo do tamanho do polegar do cidadão, era o tamanho da polegada. Isso gerava muita confusão. Mas, lá por volta de 1789, surgiu o sistema métrico decimal lá na França, e em 1960 esse sistema foi substituído, então, pelo Sistema Internacional de Unidades. O que fez com que nós tivéssemos uma padronização, e agora, então, todo mundo usa metro, quilômetro, centímetro, né, e usa milhas. Né? Aqui no Brasil a gente usa quilômetro, mas lá na América do Norte, por exemplo, usa-se a milha, certo? Mas nós temos outros tipos de unidades de medida. Nós não ficamos presos às unidades de medida métricas, vamos dizer, de distância, de comprimento. Nós temos as unidades de medida de tempo, nós temos as unidades de medida de massa e por aí vai. Mas hoje, na aula de hoje, basicamente, nós vamos começar falando sobre as unidades de tempo, certo? E durante muito tempo, a unidade de referência do tempo foi o Sol. O Sol era a grande unidade de medida do tempo, era a unidade de tempo, de medir o tempo, certo? Atualmente a gente adota hora, segundo, minuto e outras mais que são derivadas dessas. Se nós voltarmos um pouquinho lá atrás, nós vamos ver, né, que as unidades de tempo era que o dia, por exemplo, o dia era medido de pôr a pôr do sol, né? Do pôr do sol a outro pôr do sol era assim se media o tempo. Aí depois, com os romanos, os gregos e por aí vai, aí então se começou a medir o dia, a contar o dia da meia-noite à meia-noite. Né? Você pode fazer uma pesquisinha rápida aí na internet e ver a história de como se mediu o tempo durante a história humana. Legal? Mas vamos lá. Unidades de tempo. Quais são as unidades de tempo que nós utilizamos hoje, então? O nosso tempo, eu coloquei até o desenho de uma ampulheta aí. Então, vamos ver mais para frente, durante as nossas aulas práticas, nós vamos, de repente, fazer uma ampulheta. Eu acho legal a ampulheta, tem até alguns joguinhos que usam a ampulheta. Mas a ampulheta é uma das formas mais antigas que tem de se medir o tempo. Você faz ali, você tem uma ampulheta e ela pode medir meia hora, 60 minutos, depende da quantidade de areia ou de pó que ela tiver e o tempo de vazão desse pó. Então você deixa ali a ampulhetinha, aquele pó vai descendo e aí aquela areia ali vai descendo e aí você pode medir ali o tempo que demora e você vai ter uma noção de tempo, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, mas isso depende da ampulheta, varia de ampulheta para ampulheta. E ela vai te dar o tempo que passou, mas ela nunca vai te dizer que hora é, né? Então, mas eu acho legal aí a ampulheta, deixei aí como exemplo para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Vamos lá então. Unidades de medida de tempo, né? Unidades de tempo. Um minuto, que é equivalente a 60 segundos. Nós temos uma hora, que é equivalente a 3.600 segundos. Nós temos o dia, que é equivalente a 84.600 segundos. O décimo de segundo é equivalente a 0,1 segundo. O centésimo de segundo é equivalente a 0,01 segundo. E o milésimo de segundo, que é equivalente a 0,001 segundo. Ou seja,
O décimo de segundo é 1 segundo dividido por 10. O centésimo de segundo, 1 segundo dividido por 100. E o milésimo de segundo é 1 segundo dividido por 1000. Só tem um detalhe, né? Quando nós falamos de segundo, o segundo ele é dividido por 10, por 100 e por 1000. Mas uma hora, ela é dividida por quantos minutos? Uma hora é dividido por 60 minutos. Tá? Uma hora é dividido por 60 minutos. A hora não é dividido por 100. A hora é dividido por 60. Ok? Então, uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Certo? É base 60. Não é base 100. Isso nos remete aos longínquos da humanidade, quando o nosso sistema numérico era com base 60 e não com base 100. Ou com base 10, como nós temos hoje. Hoje o nosso sistema numérico é baseado em 10, né? 10, 20, 30, 40, né? Sempre 10. Antigamente era base 60. Os babilônios, por exemplo, utilizavam base 60. Isso veio, já vem a origem de lá, enfim. Tem toda uma história por trás disso que não vem ao caso agora. Mas fica aí como uma curiosidade para vocês pesquisarem aí por que o nosso sistema, por que a nossa hora é dividida por 60 e não por 100, tá? Que teve essa base. Mas vem lá de trás, lá do tempo em que a base numérica era 60 e não 100, certo? Então, só uma curiosidade só para aguçar a curiosidade de vocês. Mas para nós aqui o que interessa é calcular, usar essas informações para cálculo. Então vamos lá. Um detalhe, atenção. Por isso que eu dei essa informação aqui para vocês agora. Sempre prestem atenção nisso. A hora é dividida em 60 minutos. O minuto é dividido em 60 segundos. E aí o segundo é dividido por 10, por 100 e por 1000. Tá? Décimo, centésimo e milésimo. Então você nunca pode falar, 1 hora e 40 minutos. 1,4, não pode. Porque 1,4 não é 1 hora e 40 minutos. Então tá. É 1 hora e 50 minutos. Vou colocar lá, 1 hora, 1,5. Não. 1,5 é 1 hora e meia. 1 hora e 30 minutos. Se é 1 hora e 50 minutos, ele vai ser lá 1,80 e alguma coisinha lá. Entendeu? Então, nunca podemos colocar 1,4. Entenderam? Entenderam? Se eu quero 1 hora e 40 minutos, eu tenho que colocar 1,6. Não posso colocar 1,4. Como assim? Porque nós não trabalhamos com hora centesimal. Entenderam? Então, nunca trabalhar com vírgula. É sempre 1, 2 pontinhos e a quantidade de minutos. Ou assim como está ali no nosso slide, né? 1 hora e 40 minutos. Certo? Espero que tenha ficado claro isso. Tá? Vamos em frente, então. Primeiro exercício que nós vamos fazer juntos. Depois vocês vão fazer o exercício da página lá da apostila de vocês, tá? Mas nós vamos começar aqui, então, com o exercício número 11, para a gente poder trabalhar junto aqui. E aí, depois, então, vocês vão fazer ali os exercícios da página lá da apostila. Vai começar lá no exercício 11 e vocês vão, então, até o exercício 14 da apostila, tá? Vocês vão do exercício 11 até o exercício 14 da apostila, certo? Combinado assim? Então eu vou fazer o 11 e o 12 junto com vocês, e aí depois vocês fazem o 13 e o 14 lá na apostila de vocês, ok? Então vamos lá. Primeiro exercício, então, um torno produz a cada minuto um total de 480 rotações. Quantas rotações esse tipo de torno produz por segundo? Vamos lá. Um torno produz a cada minuto um total de 400 rotações. Quantas rotações esse tipo de torno produz por segundo? Cálculo. Bom, eu sei que eu tenho 1 minuto tem 60 segundos. A pergunta, o problema está me dizendo que esse torno aqui faz 480 rotações por minuto. Então, para eu saber quantas rotações ele faz por segundo, eu tenho que substituir 1 minuto por 60 segundos. 480 dividido por 60 igual a 8.
Então eu sei que a cada segundo esse torno faz 800 rotações. Ou seja, o torno gira, o eixinho do torno lá, gira 8 vezes por segundo. Sabe as rotações por minuto do motor do carro? Dá uma olhadinha lá no carro do pai de vocês lá, e você vai ver que lá no carro tem um conta-giro, tem um reloginho lá que ele mede as rotações por minuto. Está lá, RPM. Entenderam? Então lá vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí embaixo do ponteirinho, vai ter o ponteirinho lá, vai ter o reloginho do ponteiro ali. Bem no meio ali vai estar escrito 1 vezes 1000. Aquilo lá quer dizer, conforme aquele ponteirinho vai subindo, né, ele vai dizendo lá no ponteiro do carro, vai dizendo lá naquele reloginho do carro, quantas 1000 rotações aquele motor está fazendo por minuto. Ou seja, o giro do motor por minuto. Isso é rotação por minuto. Então aqui nós estamos fazendo um exercício simples de rotação por minuto. Então nós já descobrimos que 8 rotações por segundo esse motor aqui desse torno está fazendo. Exercício bem fácil e bem simples. O nosso próximo exercício, então, é o 12º exercício. Um medicamento deve ser ministrado 3 vezes por dia. Qual é o horário que esse remédio deve ser ministrado? Bom, eu tenho um medicamento, eu preciso tomar esse medicamento 3 vezes por dia. Quais os horários que eu preciso tomar esse medicamento? Primeira coisa, um dia tem quantas horas? Um dia tem 24 horas. Um dia tem 24 horas. Se esse dia tem 24 horas, então eu tenho que pegar as 24 horas do meu dia e dividir pelo número de vezes que eu tenho que tomar o comprimido. 24 dividido por 3 é igual a 8 horas. Então a minha resposta é, o remédio deve ser ministrado com um intervalo de 8 horas. Ou seja, se eu tomar às 8 da manhã, eu vou tomar de novo às 16 horas, depois vou tomar de novo à meia-noite. Tomei 3 vezes no dia. Aí eu vou tomar de novo às 8 horas, de novo às 16, enfim, sempre assim. Se eu tomar ele às 10 horas da manhã, eu vou tomar ele às 10 horas da manhã, depois eu vou tomar às 18 horas e vou tomar de novo só às 2 da manhã. De 8 em 8 horas, certo? Beleza, pessoal? Vamos lá, bora para os exercícios, são poucos exercícios ali. Faz esses exercícios rapidinho, daqui a pouco eu já coloco ali no YouTube para vocês a próxima aula do dia. Eu sempre vou fazendo assim, vou dividindo as aulas em 2 aulinhas aí por dia, ok? Valeu, pessoal, obrigado, um abraço, até mais.